Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a quem nos escuta ou nos assiste. Eu sou Margarida Dias e este é o podcast e videocast Prof. Histórias, uma produção do grupo de pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais do Departamento de História, Campus Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um espaço para refletir sobre o campo do ensino de história, a partir das práticas e reflexões docentes de egressos e egressas do mestrado profissional em ensino de história. Em nosso 8º episódio, teremos a participação da professora Juliana Souza como entrevistadora de nossa bancada. O objetivo de nossos encontros é que haja um diálogo sobre um tema emergente do chão da escola para os bancos da universidade, gerando saberes e soluções diferentes. Esperamos que você, docente, se sinta estimulado e estimulada a vir conosco nesse compartilhamento de ciência, saber e esperança. Olá a todos, a todas e a todos. Eu sou Juliana Souza, sou professora da UFRN, né? E o tema desse episódio é Direitos Humanos no Ensino de História, proposições para pensar a violência escolar. E hoje nós teremos uma conversa com 3 professores da educação básica de Natal, Rio Grande do Norte, e Fortaleza, no Ceará. São os professores Alessandro Araújo, que ele desenvolveu a tese que tem o título de Direitos Humanos e Diversidade Cultural, Letramento Digital e Aprendizagem Histórica por meio do remix no ensino médio. O professor Diego Bento, a dissertação dele foi intitulada Violência Escolar e o Ensino de História, possibilidades na construção de um espaço de alteridade. E o professor Oswaldo Falcão, que teve a dissertação intitulada Formação em Direitos Humanos no Ensino de História, Diálogos entre a Escola e uma Sociedade Polarizada. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Para mais informações sobre o trabalho desses professores, vocês podem acessar a descrição desse episódio ou visitar a página do nosso projeto, que também está na descrição. Vamos às perguntas, então. Colegas, qual foi a produção didática de cada um e há quanto tempo vocês estão em sala de aula? E para que tipo de escola vocês pensaram as suas produções didáticas? Vamos começar por você, Alessandro. Boa noite a todos. Agradecer, né, pela oportunidade, primeiramente. A minha produção didática, pensada na minha dissertação, foi uma disciplina eletiva, com o objetivo de promover a educação em direitos humanos, né, ressaltando a diversidade cultural, ao mesmo tempo que estimula o letramento digital dos alunos, a partir de uma técnica conhecida como remix, né? Ela faz parte de uma categoria de letramento digital conhecida como redesenho, né? O redesenho é o grande grupo e o remix é, então, uma técnica. Para que esse letramento digital, através do remix, se realize, é necessário que os alunos possam manusear artefatos culturais pré-existentes. Então, nessa disciplina, a gente vai trabalhar com as narrativas fílmicas. Os frames dos filmes são, então, o artefato cultural a partir do qual esses alunos vão depositar, né, as suas noções e aquilo que a gente discute dentro de uma educação histórica voltada para os direitos humanos. Quando eu comecei a realizar essa pesquisa, eu confesso que um dos meus objetivos era que essa disciplina eletiva pudesse ser aplicada em forma de projeto, tanto na escola pública quanto na privada, né? Eu atuo nessas duas esferas aqui em Fortaleza, no Ceará. Mas aí, ao longo da pesquisa, né, com a ajuda do meu orientador, professor Santiago, a gente, então, achou melhor delimitar um pouco mais esse espaço. Então, essa disciplina ela foi pensada como uma disciplina eletiva para ser aplicada numa escola estadual, né? Vale ressaltar, inclusive, que o ensino médio, né? Essa é uma pesquisa que se inicia em 2019, então o novo ensino médio ainda não havia sido, né, implantado, mas as disciplinas eletivas elas já faziam parte aqui da educação no Ceará.
Eu atuo, né, como eu já disse, na escola pública e privada desde o ano de 2010 e me interesso bastante por educação mediada por tecnologia, então o letramento digital é uma área que me agrada demais. Essa foi uma pesquisa muito construtiva para mim enquanto professor. E você, Diego, quanto tempo que você está em sala de aula? Em que tipo de escola você tem atuado? E qual a relação disso com a sua produção? Primeiramente, boa noite a todos. Né? Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande estar debatendo esse tema com minha orientadora, Juliana, né, que está apresentando o podcast. E também é um prazer muito grande rever os colegas, os amigos, né? O Alessandro, que trabalhei, foi companheiro de trabalho aqui em Fortaleza, e o Oswaldo foi companheiro de pós-graduação de pesquisa. Então, é um momento muito prazeroso para mim estar aqui nesse podcast e debater esse tema com vocês. Eu ensino desde 2007, né? Desde 2008, então está com 15 anos por aí. Eu estou em sala de aula, então tenho experiência tanto na rede privada como na rede pública, mas atualmente eu estou de dedicação exclusiva à rede pública, né? Trabalho no estado do Ceará, né? Estado, e professor do município, né? Trabalho os 3 períodos, dedicação exclusiva ao ensino público. O meu objeto didático foi uma espécie de uma sequência didática, né? Baseada nas fontes históricas disponibilizadas pelos livros, né? Então, eu tinha uma problemática que era a questão da violência no espaço escolar. Então, resolvi pensar em um tipo de intervenção em que fosse o mais simples e fácil possível para que todos os professores pudessem executar. Então, eu peguei e utilizei o próprio livro didático. E as fontes que a maioria desses livros didáticos repete e dispõe sobre ações violentas, como, por exemplo, a escravidão, como, por exemplo, a violência na ditadura militar. Então, esses temas que geralmente caem didático, né, eles trazem fontes históricas, fontes imagéticas, fontes textuais. A escravidão tem as pinturas de Hebreiro, de Gendas, as fotografias dos atos de perseguição da ditadura militar, sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo. Então, através dessas fontes históricas disponibilizadas pelo livro didático, né, eu proponho a problematização da violência como um conceito historicamente construído. E, a partir daí, debater sobre essa violência nos seus contextos históricos, para também puxar o debate para o tempo presente sobre o comportamento de intolerância que existe dentro da escola, dentro da sala de aula. E essa sequência didática, ele tem como objetivo os alunos do 7º, 8º e 9º ano, né? Então, existe sequência com os temas do 7º, do 8º e do 9º ano que eu proponho no meu trabalho. Tá certo. E você, Oswaldo, quanto tempo você está em sala de aula? Qual a relação dessa experiência com sua produção? Boa noite a todos. Muito bom rever Diego, rever você também, professora. Eu estou em sala de aula desde 2008, né? Eu comecei com o ensino fundamental e em escola pública eu atuo desde 2010 aqui na Paraíba. Sou professor efetivo da rede pública desde 2012. E aí, nessa escola em que eu desenvolvi o trabalho da dissertação, estou nela desde 2014. Desde 2013, se eu não estiver enganado, ela já era uma escola técnica integrada, com os estudantes cursando o curso técnico de análises clínicas e de informática. Então, antes dessa reforma do ensino médio, estava meio que se processando isso dentro da escola, e aquele desprezo pelas ciências humanas estava se acentuando lá, né? Toda aquela falta de suporte que a gente já conhece. E foi através dos diálogos com o meu orientador, eu contando a realidade, com o professor Haroldo, desculpa, contando a realidade, essas experiências que eu estava tendo, eu desenvolvi a dissertação, que foi uma produção didática, né, de um documentário, onde eu tentava fazer esse relato de experiência da escola sobre a relação dos direitos humanos com a escola pública, né. Eu foquei no tópico do período ditatorial, e principalmente no período ditatorial no estado da Paraíba, tentando aprender alguma influência ou alguma mudança de percepção que eu estava percebendo na escola através dessa mudança que a gente passou a enfrentar em 2013, 2014. É isso.
Eu esqueci de mencionar também, gente, a Paraíba sendo representada. Veja, vocês três são de 3 estados diferentes, um da Paraíba, um está atuando no Rio Grande do Norte, outro no Ceará, mas quando a gente lê os trabalhos de vocês, quando estudamos os trabalhos de vocês, nós percebemos que vocês partiram de problemas que são muito semelhantes. A questão da violência nas escolas, o desafio de ensinar valores relacionados aos direitos humanos. Como é que vocês detectaram esses problemas? Vamos começar por você, Tiago. Como é que você detectou esse problema lá nas escolas que você estava atuando? Uma dos diálogos, né, Juliana, que tem nas orientações é assim, vamos identificar um problema dentro da escola. Para que você possa identificar, que você, dentro da sua área, você possa intervir. E aí eu fiz uma cadeira, eu tinha uma cadeira opcional, a gente poderia escolher, a gente podia escolher aqui no UFC uma cadeira, e etnografia da educação. E essa cadeira foi uma ferramenta fundamental para que eu pudesse desenvolver essa ferramenta de análise mais legítima, mais científica, mais apurada. E essa cadeira eu aprendi o olhar observador etnográfico, né? Então, eu durante mais ou menos, eu já sabia aquela coisa do senso comum da escola, que a escola é um ambiente de tensão, muitas vezes das violências, mas é necessário identificar de maneira mais específica essas violências e como elas ocorrem. Então, uma das metodologias etnográficas é justamente o olhar observador. Então, eu passei a não dirigir no intervalo a sala de professores, mas ficar no intervalo junto com os meninos. Ali, meio isolado, ali, sem eles me verem muito, mas ali observando tudo. Então, passei a observar o início, antes das aulas, a entrada deles, as minhas aulas em si, os corredores, o intervalo e o final. Então, através dessas observações, passei a identificar, a notar várias observações em relação à violência entre eles, e isso foi muito importante para poder identificar a violência que havia na escola, a violência entre os pares, né, que ia desde a questão de racial, estética, a também a questão da sexualidade. Oswaldo, e o tema dos direitos humanos, como é que emergiu como uma prioridade para você? Então, professora, como a gente ministrava aula na escola, né, ainda ministro na escola técnica, eu percebi que na turma de informática, começou a ter um crescimento dos discursos e das narrativas, quase como se fosse um padrão nos grupos que eu possuía com os alunos no Facebook, né? Na época, eu usava esses grupos de Facebook como suporte, enviando notícias e debatendo, complementando as coisas que a gente tem em sala de aula, e eu comecei a perceber as respostas dele com memes e etc., quase como um padrão que hoje a gente identifica, né? São discursos relacionados à extrema-direita, as narrativas da extrema-direita. Hoje já há uma certa fartura de produção bibliográfica sobre o tema, mas em 2014, em 2015, a gente ainda não tinha, talvez, tanta noção da totalidade dele e do que era no Brasil, né? Então, a partir de um tema específico, quando eu estava trabalhando nessa sala de informática, que era a ditadura militar do Brasil, eu percebi a reação deles, foi uma reação de ojeriza a qualquer diálogo em relação à violação dos direitos humanos no período militar. Houve uma reação negativa dos alunos e de defesa das violações de direitos humanos. Foi quase que sintomático quando eu tive essa experiência em sala de aula. E a partir daí eu decidi focar nesse tópico específico e fundo nele. Certo. Alessandro, no seu caso, você direcionou a discussão da temática dos direitos humanos de forma articulada à diversidade. Por que você fez essa opção? O que estava acontecendo na escola que te fez tomar esse direcionamento? Eu parti de uma inquietação, né? Eu acho que o ano de 2018 foi ímpar na história do nosso país quanto ao crescimento de discurso de ódio, né? Talvez essa tenha sido a mola propulsora. Mas eu verifiquei, né? Talvez assim de maneira um pouco mais inocente, né? Mas com esse olhar que o Tiago citou,
se verifica entre os meus alunos, né, eu verifico pelo menos, né, uma cultura muito voltada para a intolerância, infelizmente, né, tolerância sob vários pontos de vista, religioso, racial, e na discussão em sala de aula se percebe muito dessa intolerância, infelizmente. E aí isso né, acaba gerando aquela escalada de violência, né, as escolas onde eu atuei, né, aqui no estado do Ceará, venho atuando, na verdade, elas são escolas, infelizmente, marcadas, né, pela alta vulnerabilidade, questão das facções, infelizmente. Então, existe um tipo de cultura, né, infelizmente, de violência que se consegue perceber. Então, a inquietação foi a partir daí. Aliado a isso, eu percebi que, né, e a gente estuda um pouco sobre isso, essa é uma geração cuja aptidão para o uso das tecnologias é muito latente. E aí essa inquietação, né, foi muito importante. Eu entendi que essa violência ela poderia ser combatida com direitos humanos. E pensei num projeto onde eu pudesse fazer esse amálgama, né, o ensino dos direitos humanos, né, focando na diversidade cultural, tolerância, etc., amalgamado aí a esse letramento digital que é tão importante, já que os alunos têm habilidades com o uso das tecnologias, mas eles precisavam desenvolver competências. E aí é onde entra essa questão importante dos letramentos digitais, né, o desenvolvimento de competências para a significação desses usos da tecnologia. É muito instigante ler o trabalho de vocês, porque, muito embora vocês tenham partido de um problema, um tema comum, e tenham até, em alguma medida, o mesmo objetivo, vocês partiram de problemas relacionados à violência e, nos trabalhos de vocês, a uma defesa dos valores vinculados aos direitos humanos, os resultados, os produtos, eles foram muito diferenciados. E aí eu gostaria que vocês falassem brevemente, descrevessem brevemente esses produtos e expliquem por que vocês consideraram que esses produtos, nesses formatos, eram os mais adequados para o enfrentamento do que vocês estavam vivenciando no chão da escola. Eu posso começar? Sim, claro. Pronto. Como eu falei anteriormente, né, eu pensei assim, quando eu comecei o Prova História, eu ainda trabalhava na rede pública e privada. Tá dando para ouvir direitinho, tá, gente? Só que quando no meio do Prova História, eu acabei passando no concurso e fui chamado, então fiquei totalmente no público. Qual era a realidade, assim, das escolas que eu trabalhava? O aporte tecnológico é simplesmente, assim, irrisório. Então, eu pensei, eu tenho que fazer um tipo de ferramenta em que alguém que estiver lendo, sei lá, do EAPOC ao Chuí, ele fala assim, poxa, isso aqui é aplicável na minha escola não tem computador, a minha escola não, o datashow está quebrado, entendeu? Isso aqui é muito viável, é mais fácil, é mais tranquilo de aplicar. Então eu pensei assim, pô, eu vou utilizar a única ferramenta que tem em todas as escolas do Brasil, o livro didático. Por mais que o livro didático seja uma ferramenta que possa ser um livro ruim, mas ele tem fontes. Então, você pode problematizar a própria problematização que o livro didático faz da fonte que você acha ruim. Então, o que foi que eu fiz? Se o problema que eu identifiquei dentro da escola é sobre violência escolar, violência entre os pares, intolerância, como nós estamos falando aqui, então, como é que eu posso utilizar esse livro didático para gerar uma discussão dentro de sala de aula sobre o comportamento entre os pares? Então, eu peguei alguns conteúdos que tem, por exemplo, no 7º ano, escravidão, peguei algumas pinturas que são consagradas em livro didático de Rugendas, de Debré, peguei essas imagens e pedi para eles problematizarem, eles identificarem aquele comportamento, entendeu? Identifica o que é isso aqui que está rolando, o que é que está acontecendo nessa imagem. A partir de perguntas, né, norteadores, que no meu trabalho tem, as perguntas norteadoras, e eu deixo bem claro que quando eu proponho essas perguntas norteadoras, eu não fecho elas, então o professor ele pode adaptar de acordo com a sua realidade, né, esse roteiro. A partir dessas perguntas norteadoras, a gente vai gerando um processo de conscientização desse menino, uma leitura de interpretação de uma fonte histórica, né, para identificar a violência, né, no Brasil colonial e poder também, através dessas perguntas norteadoras, identificar a presença dessa violência racial no tempo presente.
para a partir daí eles começarem a entender que muitas vezes essas brincadeiras que eles têm dentro da escola, esses apelidos raciais, né, esse racismo recreativo, ele tem uma condição histórica, uma raiz histórica violenta, que apesar de ser recreativo, é violento simbolicamente, entendeu? Então, é só um exemplo. Então, eu também trabalho com a questão da violência física, quando falo da ditadura militar, tem a questão da exclusão das identidades, e daí por diante, de acordo com os ciclos e com os conteúdos a serem ministrados. Né? No nono ano você tem Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo e ditadura militar. No oitavo ano sendo estudado o trabalho do processo abolicionista e pós-abolicionista, e as fontes históricas que a gente poderá utilizar, e daí por diante. Então, eu pensei dessa maneira. Então, a utilização das fontes históricas no livro didático, possibilitando o professor trazer uma discussão, sempre relacionando o passado e o presente no cotidiano dos alunos. Enquanto Tiago enfrentava dificuldades de acesso às tecnologias, o Alessandro foi em direção completamente oposta, né, Alessandro? Fala aí sobre o seu trabalho. Pronto. Assim, eu estou, né, assim, maravilhado o quanto é parecido aqui, né? Algumas formas, né, pelas quais a gente pensou, né? Muito legal isso, os três atuam na educação básica. E, assim, a minha dissertação, a minha pesquisa, ela me serviu sob vários pontos de vista, porque além de aliar, né, essa educação em direitos humanos, enunciando a diversidade cultural, né, ressaltando essa diversidade cultural e estimulando os letramentos digitais, através dessa técnica eu consigo atingir uma metodologia que assim, eu sou fã, né? Eu sou um cinéfilo, então eu sempre usei o filme em sala de aula, mas me inquietava bastante usar de maneira às vezes pouco relevante, né? Como muleta ou simplesmente para materializar, digamos assim, algumas aulas que a gente dava, alguns tópicos, né? Falei aqui de Revolução Francesa, vou exibir Os Miseráveis para os meninos verem. Então, para mim foi importante pensar uma maneira através da qual os alunos pudessem se apropriar dessas narrativas. E aí eu abro outro parêntese. Na minha dissertação eu vou discutir também o conceito de narrativa histórica, que é um conceito importante que a gente precisa usar na sala de aula, falando um pouquinho da narrativa fílmica. Então, os alunos eles se apropriam dessa narrativa fílmica, né? Retiram dessa narrativa fílmica cenas importantes que eles podem remixar para, então, promover os manifestos em relação aos direitos humanos e à diversidade cultural. E é muito interessante quando eles veem aquilo que eles produzem, né? Parece que causa um impacto maior. E aí, o grande fechamento, né, uma coisa que eu discuti muito com o orientador, é que eu posso usar também a erudição cultural deles. Eu não preciso escolher o filme para trabalhar com direitos humanos. Eu posso trabalhar as mais variadas temáticas, né, até aquelas fantasiosas, né, os famosos filmes da Marvel, para, então, retirar dali cenas que podem ser discutidas a partir, né, de uma visão solidária, empática, etc. Então, foi uma experiência, para mim, realmente transformadora e aplicada em sala de aula até hoje, né? Essa é a parte mais legal. E você, Oswaldo, como foi que você estabeleceu os critérios e o direcionamento para a elaboração do produto, para o formato? Foi interessante o Diego falar da etnografia, né? Porque uma das coisas, um dos princípios que a etnografia se baseia é justamente que você precisa devolver aquilo que você produz. Se você está gravando aquela comunidade quilombola, ou aquele povo tradicional, você precisa mostrar o resultado da sua produção, né? E no momento em que eu mostrei o documentário para toda a escola, os alunos, as alunas que foram entrevistados, os estudantes se viram, ficaram com vergonha. Tem realmente uma questão interessante nessa troca de experiência, nesse retorno. Assim. Eu sempre gostei bastante, né, de cinema e documentário, principalmente de Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho é um dos grandes cineastas brasileiros nessa área. E eu, na verdade, tinha a ideia de que eu desejava captar em vídeo se os estudantes desenvolviam essa mudança de discurso em relação a essas violações, né, causadas pelos agentes públicos,
diante da palestra do professor Paulo Giovanni, e dentro da temática que a gente já vinha trabalhando de ditadura militar, né? Eu buscava tentar perceber se havia algumas mudanças na fala, no antes e depois, se o discurso inicial deles compactuava ou se mudava após a palestra, após trabalhar e tudo mais. Mas, no entanto, eu não obtive essa resposta porque a produção vai mostrar que não houve essa mudança, né? Não teve essa, digamos assim, essa mudança qualitativa naquele momento. Vale bastante pela palestra do professor Paulo Giovanni, né? Ele é presidente da Comissão Estadual da Memória e da Verdade, ele atuou diretamente com a Comissão Nacional da Verdade. Existem muitas lacunas, né, nas redes sobre a atuação da ditadura militar aqui na Paraíba, então vale por essa questão também. E para não deixar dúvidas quanto à capacidade, potencial crítico e criativo dos professores, eu queria que cada um falasse o que vocês consideram como o grande potencial do seu trabalho, qual o ponto forte do trabalho, quais professores, qual o perfil do professor que deve ir lá buscar ajuda no trabalho de vocês para encontrar soluções sobre o que fazer com as minhas turmas. Qual o grande potencial do trabalho de vocês? Vamos começar pelo Alessandro agora? Vai, Alessandro. Okay. Assim, eu queria responder sobre 3 pontos de vista, né? Primeiro, a potencial que a minha primeira fala, né, qual escola eu atuo e para que essa dissertação foi pensada, meio que ficou restrita, né? A escola pública foi muito legal. O novo ensino médio, hoje eu consigo aplicar na escola particular, já o fiz, inclusive, né? Com essa proposta da base diversificada. Então, isso foi para mim maravilhoso. O segundo eu posso expandir, principalmente sob o ponto de vista do ensino das tecnologias, né? Discutindo coisas como o Creative Commons, por exemplo, em sala de aula, né? O aluno pode se apropriar de um artefato que é de outra pessoa, mas existe todo um aspecto, né, inclusive ético, por trás disso. E o terceiro é ver como eles ficam satisfeitos e felizes quando eles veem o trabalho deles sendo discutido, porque uma coisa legal dessa técnica é que eu não preciso necessariamente de um computador para cada aluno. Depois que eles criam os remixes, eu posso imprimir, posso fazer uma exposição na escola e, assim, é uma ocasião para muita discussão, né? O remix que é apropriado a partir do artefato de outro é reapropriado por um terceiro, então me deixa muito feliz o quanto esse trabalho tem sido produtivo e tem gerado, né, desdobramentos que eu nem sequer esperava quando eu escrevi a dissertação. Esse, para mim, o grande potencial, né? E essa questão o Diego falou, né, do Oiapoque ao Chuí, essa técnica é um letramento digital, mas eu não preciso de infraestrutura rebuscada para estimular esse letramento digital nos alunos. E você, Oswaldo, qual o potencial? O que você destaca aí do seu trabalho? Professora, eu acredito muito que o relato de experiência, né, de você ter conseguido naquele período captar esse processo que a gente vai vendo de cada vez mais os alunos, os estudantes, absorvem essas ideias de violações de direitos humanos, aquele momento histórico que a gente estava vivenciando em 2013, 14, 15, né, de ascensão da extrema-direita nas redes, ela fica demonstrada principalmente nas posições de alguns alunos, né? A extrema-direita ela vai mirar de maneira acentuada essa questão dos direitos humanos, seja pelas violações, né, ocorridas na ditadura militar, seja na aplicação dos direitos humanos hoje, né, que ainda ocorre com relação aos agentes públicos, principalmente nas comunidades periféricas, em particular com os jovens negros, e a destruição dos avanços que a gente teve na Comissão Nacional da Verdade, né? A gente vai ter, como o Alessandro falou, principalmente a partir de 2018,
esse fenômeno se acentuar de uma maneira absurda. A gente vai ter a destruição da Comissão Nacional da Verdade na última gestão governamental. A gente está retomando essa comissão e, naquele momento, o relato do professor Paulo, mostrando os resultados do trabalho da Comissão Estadual da Verdade, mostra a potência que elas tiveram para contribuir nesse nosso debate, né? E, de uma maneira pessoal, eu adorei realizar as entrevistas, assim, de elaborar essas rodas de conversa, de ter esse tipo de experiência. Tanto que hoje eu estou trabalhando com comunidades quilombolas e os museus que eles têm aqui na Paraíba. E você, Diego, qual o destaque, qual a potência do seu trabalho? É engraçado perceber, com a fala dos meninos, né, que essa discussão sobre violência no espaço escolar e ensino de história, os trabalhos da gente se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça que não está terminado. É como se a gente estivesse se encaixando, porque quando a gente fala de violência no espaço escolar, é um tema muito complexo, e você não tem uma pílula dourada para resolver um problema. Ó, tá aqui, resolvi. Então, a proposta do meu trabalho não é encerrar a discussão, nem encerrar o problema. É de dar só mais uma ferramenta. Ó, eu estou lhe dando mais uma ferramenta. Então, meu trabalho foi pensado para o professor Diego. Quem é o professor Diego? Professor 300 horas, que trabalha os 3 turnos, que muitas vezes não tem tempo de você dar uma pesquisada profunda, de desenvolver profundamente uma ferramenta muito elaborada, que trabalha muitas vezes em escolas com pouco recurso, entendeu? Então, eu tenho um problema na escola, porque a violência escolar, ele não é um problema da escola do Diego, ele não é um problema da escola do Ceará, é um problema assim, especificamente como a gente está pesquisando isso, Brasil. Então, você bota aí violência no espaço escolar, vai ter inúmeros artigos, desde a década de 80, discutindo isso. Então, a primeira coisa que eu proponho discutir no meu trabalho é que jovens são esses, quem são os nossos alunos, né? A gente tem que botar em mente que a gente está em 2023 e está vivenciando essa guerra da Rússia e da Ucrânia, e em novembro a ONU, no site da própria ONU, soltou uma nota de que, fazendo um ano de guerra, de que morreram, se eu não estou enganado, 19 mil pessoas. E, pessoal, no anuário de violência do ano passado, aqui no Brasil, morreram 54 mil pessoas, se eu não estou enganado, isso contabilizando um ano de pandemia. Então, vocês têm que ter ideia que nosso país é um país violento, historicamente violento, racialmente violento, socialmente violento, economicamente violento. Então, como é que você vai pensar que esses meninos chegam na escola tranquilos? Então, é uma cultura de violência que você tem que discutir isso, e é algo complexo, porque a própria palavra violência ela tem uma semântica muito variada. Então, o que eu proponho é apenas construir uma ferramenta simples em que o professor ele possa, através do meu trabalho, lendo o anexo, né, do produto que eu desenvolvi, falar e olhar assim, poxa, eu vou conseguir fazer isso com a ferramenta que eu tenho aqui na escola, que é o livro didático. Propor discussão, fazer os meninos enxergarem essas fontes, e através das fontes, discutir e a gente debater sobre esses problemas. Colegas, entre a finalização do trabalho de vocês e agora alguma água já rolou por esses riachos e a gente fica curioso. É claro que quando a gente tem o projeto, cria uma série de expectativas com relação a essa produção, e outra coisa é a prática, é a realidade em sala de aula. Da avaliação de vocês, como é que foi entre esse impacto entre a expectativa e a realidade? E pensando nisso, eu acrescento uma outra pergunta. Hoje, vocês mudariam alguma coisa? Você mudaria alguma coisa, Osvaldo? Sim, professora, principalmente o diagnóstico inicial do meu trabalho. Assim, eu acho que eu poderia potencializar melhor ele e talvez pudesse ter uma produção melhor mesmo, assim. De qualquer forma, a gente terminei em 2019 e a gente teve a pandemia, a gente ficou com o ensino à distância, então ficou difícil trabalhar para além da exibição e dessa questão. Além de tudo, durante esse período eu fui estudar fora do país e agora estou desenvolvendo outros trabalhos, eu estou deixando a sala de aula a partir de junho, estou fazer doutorado em antropologia lá e tudo mais, enfim. Mas
quando eu retornei em sala de aula presencial, que foi em 2021, eu comecei a pegar turmas da EJA, especificamente. Eu tinha, a minha concentração de aulas antes era de turmas de ensino médio, e a partir das turmas da EJA, eu fui percebendo que essas questões eram bem mais antigas, literalmente, do que o que a gente já via em 2013, 2014 com os alunos, né? Esse processo de que a população, ao longo do tempo, vai criando essa permissividade em achar tudo bem, essas violações, ela vem desde 88, né? Então, tanto é que tem um livro síntese muito bom do professor João César de Castro Rocha, que é Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, que ele vai pegando como há realmente um trabalho de você deslegitimar os direitos humanos no Brasil desde a Constituição de 88. Então, com as turmas da EJA, eu percebi que isso é anterior ao que eu já estava vendo com as turmas de ensino médio. Diego, como foi entre a expectativa e a realidade? Como foi sua percepção sobre isso? Você mudaria alguma coisa no seu trabalho? Ah, com certeza, Juliana. Assim, eu falo não no sentido de desconstruir o que eu já construí, porque eu tenho um orgulho muito grande do que eu fiz diante da conjuntura que eu estava, entendeu? Mas, assim, eu queria ter mais tempo. Tivesse mais tempo para escrever mais, ler mais, pesquisar mais e apresentar dados, mais dados, é isso que eu queria, enriquecer mais o meu trabalho, né? Eu apliquei meu trabalho tanto no fundamental como também no médio, apesar do meu trabalho ser voltado para o fundamental, e assim, modesta parte, eu gostei muito, entendeu? Do resultado, né? A mensagem foi dada, assim, os meninos eles entenderam, entendeu? A proposta, mas o que me deixou assim, mais satisfeito, e na verdade intrigado, com a perspectiva de aprofundamento sobre o tema. Então, respondendo já a segunda pergunta, se eu almejo ainda desenvolver algo na área que eu pesquei no mestrado, sim, eu já estou desenvolvendo. No ano passado, retomei minhas pesquisas, retomei mais leituras, estou me aprofundando sobre o tema. Já faço algumas formações com os professores, né, para eles entenderem essa violência dentro do espaço escolar, intra e extramuro, na conjuntura histórico, econômica e social que o país vive hoje, entender um pouco a realidade dos meninos. Então, já pratico um pouco a formação com os professores na escola pública, tanto do município como do estado. E hoje eu já penso em desenvolver pesquisa no campo de políticas públicas, né? Porque, de acordo com as leituras e aprofundamento da minha pesquisa sobre esse tema, acredito que é necessário uma política pública educacional permanente, cotidiana, tanto nos currículos fundamentais como no ensino médio de direitos humanos, de maneira transversal, interseccionalidade, de maneira como é que eu posso dizer? Cotidiana mesmo, ao longo, permanente, durante o ano inteiro. Não uma aula específica, ou uma intervenção específica, mas cotidianamente inserido dentro da política educacional. Então, minha pesquisa está, hoje em si, a minha atuação como pesquisador está no desenvolvimento dessas propostas. E para você, Alessandro, como foi passar da teoria para a prática? Você mudaria alguma coisa? Assim, sem querer ser presunçoso, né? Como o Diego falou, né? O trabalho dele foi feito... Mas já sendo, né? O trabalho dele foi pensado para o professor Diego, o meu trabalho foi pensado demais para mim, assim, eu estou muito satisfeito, né, em ver a evolução, né, dos alunos, da discussão, e o quanto esse trabalho foi relevante para a minha prática enquanto professor, né, no chão da escola. Sobre mudança, eu fiquei me perguntando aqui o que é que eu ia dizer, mas, assim, talvez com um pouco mais de tempo, pensado um pouco melhor sobre o novo ensino médio, e já discutido isso na minha dissertação, né, foi o contexto de pandemia, foi bem difícil, né, inclusive ver outros colegas com dificuldade na escrita, foi uma coisa bem complicada. No dia da minha banca, ouvi do meu orientador que o colegiado tinha, né, pensado na minha apresentação como um bálsamo, né, foram essas as palavras,
não porque estava muito boa e foi um destaque, mas porque eu consegui terminar num momento, né, tão delicado como aquele. Então, eu creio que, pensado um pouco melhor nessa questão, né, dessa pesquisa voltada para uma coisa que naquele momento, né, naquela transição ali, minha defesa foi 2021, o novo ensino médio já estaria ali chegando, né, e como chegou, felizmente, aqui no Ceará, por exemplo, política de rede, de cima para baixo, né, meio que caindo na cabeça da gente, as pessoas, né, meio, nós, professores, meio perdidos. Então, se eu tivesse como adivinhar, eu teria reforçado um pouco melhor nesse sentido. E estou feliz também porque consegui pensar, né, parte dessa dissertação como projeto que eu submeti a um doutorado em educação na Universidade do Centro-Oeste, e já estou, né, cursando esse doutorado em educação, e parte dessa minha pesquisa pensada na dissertação será pensada na tese também, principalmente voltada para a formação de formadores. Eu propus na dissertação a disciplina letiva aplicada junto aos alunos, e agora eu quero pensar o letramento digital junto aos professores. Então, eu acho que foi bastante produtivo. Eu já estou ansiosa para ver o resultado dos próximos trabalhos de vocês. O fantástico do Prof. História é que os professores não têm a pretensão de fazer nenhum trabalho prescritivo. Vocês, mais do que ninguém, sabem que as escolas elas são muito diversas. Então, eu convido a todos, a todas e a todos para conhecer o trabalho de vocês, consultar as dissertações de vocês, que vão ver ali 3 propostas fantásticas para lidar com o problema da violência, a defesa dos direitos humanos na escola, que podem servir de base para várias realidades que nós encontramos pelas escolas brasileiras. Eu agradeço. Agradeço a Alessandro, agradeço a Osvaldo, agradeço o Diego por participarem de mais esse podcast. Então, nós vamos ficando por aqui. Essa foi uma conversa que a gente acredita ter sido extremamente importante, ter sido necessária no campo do ensino de história, e a contribuição de vocês, com certeza, vai inspirar o trabalho de muitos professores em sala de aula. Agradeço aos 3. É com você, Margarida. Este foi o episódio 8 do podcast Videocast Prof. Histórias. Contamos com a edição de áudio de Gustavo Nalva, arte de Vanessa Espinosa, apoio técnico de vídeo foi de Daniele Silva e edição de Vivian Pereira. Para mais informações, acesse o site cchla.ufrn.br/PNLD/ na aba Laboratório de Produção e Referência de Materiais Didáticos, e a nossa rede social no Instagram, @grupo EPPS. Até a próxima. Tchauzinho.